Sobre esse caso, a gente fala agora sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que passou a noite no complexo penitenciário de Bangu. Ele foi preso na quarta-feira e foi internado num hospital público depois de passar mal. Ele passou por exames ontem, antes de ser transferido para Bangu. Raquel, e apesar dele ter sido colocado no hospital público, né, muita gente diz, funcionários inclusive da unidade, disseram que ele estava recebendo privilégios. Ele deixou ontem à noite o hospital, que fica no centro do Rio, e teve confusão na saída dele. O repórter cinematográfico Júnior Alves registrou esse momento. Vamos ver. Meu pai não é bandido, meu pai não é bandido. Meu pai não é bandido. Quero matar ele lá, ele não é bandido. Sai! Atenção, não filma não, que você vai levar como testemunha depois. Não filma não. Eu quero ir com ele! Deixa eu ir com ele! Ele tá fazendo mal! Ele tá fazendo mal! Deixa, Clarissa. Olha o bombeiro. Solta aí. Deixa alguém da família, pelo amor de Deus. Segura ali. Raquel, o Pedro Nevilho, nosso repórter, já está aqui com a gente. Ele está arrumando ali o cabelo. Ele está agora ao lado do advogado criminalista Diogo Tebet para explicar como é que funciona essa questão da transferência de um preso que está sob cuidados médicos. Pedro, bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia, Raquel. A gente vai começar exatamente sobre isso. Já passo direto a pergunta ao Diogo Tebet, que está aqui para conversar com a gente sobre esse cenário todo. A gente acabou de mostrar a transferência de Antony Garotinho, que estava na Souza Guiar, no Hospital Municipal aqui do centro, para Bangu, porque lá também tem uma UPA. E falando de um modo geral, não especificamente sobre esse caso, como funciona esse tipo de transferência? Quem tem que autorizar, escrever um laudo, para poder dizer se o preso deve ficar dentro do regime penitenciário, no caso dele, Bangu, ou se tem que ficar recebendo atendimento fora do hospital. Bom dia. Bom dia. Essa decisão é do juiz da causa, né? No caso, o juiz que decretou a prisão preventiva do ex-governador. Agora, o juiz tem que dar essa decisão baseada em elementos técnicos médicos. Tá? O que foi veiculado é que haveria resultados de laudos privados e que haveria uma desconfiança se essa doença seria tratada somente em rede privada. É o juiz que decide, autoriza essa transferência ou não. Uma vez que a rede pública não tenha essa disponibilidade para exames ou tratamento do custodiado, ele é transferido à rede privada. Mas, de novo, essa decisão do juiz é baseada em elementos técnicos, laudos médicos. No caso, o juízo deve se apoiar em conclusões de laudos de médicos públicos, né, apontados por ele, pelo juízo, e fornecer elementos técnicos para que ele decida se a transferência há de ser feita ou não. Durante esses últimos dias, a defesa de Antony Garotinho pediu para que ele fosse atendido em um hospital particular, o que foi negado. Ele vai fazer um cateterismo na próxima segunda-feira, já está marcado inclusive num hospital público que fica no Maitá, no bairro da Zona Sul do Rio, e a família pediu para que isso acontecesse num hospital particular. É possível que um preso seja atendido no hospital particular sob custódia ou realmente só se não estiver no público? Ele pode ser transferido para uma unidade privada, uma vez que a rede pública não detenha os instrumentos ou os exames necessários. Isso é autorizado pela legislação penal e a jurisprudência é farta nesse sentido, os tribunais decidem dessa forma. Uma vez que um custodiado, um preso, precisa de um exame, precisa de um cuidado médico e detectado que a rede pública é insuficiente para tal exame, ele pode sim ser transferido
por autorização judicial para a rede privada. Mas há de se ver, primeiro, qual o exame que ele precisa fazer, o que ele precisa se submeter à cirurgia e se há na rede pública essa satisfatoriedade para atender o preso. E, mais uma vez, o juiz decide baseado nos elementos técnicos médicos. A Raquel tem uma pergunta para você. Pode falar, Raquel. Bom dia. Oi, Pedro. Doutor Diogo, eu queria saber quem é que autoriza, né? Uma vez que tem um preso preventivo ou temporário, qualquer que seja o modelo aí da prisão, quem é que faz essa autorização? Ele pode chamar um médico para ir lá, particular, para fazer essa consulta, para dar um laudo, ou é um médico do próprio sistema que tem que fazer essa autorização para que ele possa fazer um exame num sistema particular? Como é que funciona isso? Bom dia, Raquel. Como eu disse, o juiz é o responsável pelo preso, ele é um custodiado do Estado. No caso, como o juiz decretou a prisão preventiva, é o juiz que vai gerir essa vida dele, essa movimentação extra penitenciária, no caso. O juiz é que autoriza, mas, de novo, baseado em elementos médicos. Evidentemente, pelo que consta, a defesa levou laudos privados, dos médicos privados, atestando que ele deveria ser transferido para uma unidade privada, porque lá iria submeter ao exame. Uma vez o juízo discordando ou desconfiando desse laudo, é cauteloso que aponte ele, juízo, um médico público, um médico oficial indicado pelo juízo para atestar se há realmente essa necessidade, a transferência dele para a unidade privada, ou se ele pode efetivamente se submeter à unidade pública ou à UPA dentro da carceragem de Bangu 8. É uma decisão do juiz, baseado em elementos técnicos médicos. O juiz, uma vez detectando ou desconfiando ou gerando dúvida sobre o laudo privado, do médico privado, é de boa cautela que se socorra de uma opinião de um médico apontado pelo juízo de um médico público. Raquel, Aline, só para a gente atualizar esse caso, a transferência foi ontem por volta de 10h45, 11 da noite, e nesse momento o garotinho está dentro de uma UPA que fica no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, recebendo, portanto, atendimento, mas dentro do complexo penitenciário. Pode seguir. Tá. Na verdade, Pedro, eu fiquei com uma dúvida, só para deixar claro para quem está em casa, Diogo, então quer dizer que não necessariamente essa liberação do garotinho, por exemplo, para o complexo de Bangu, depende de uma avaliação de um perito da própria justiça, do poder público. Quer dizer, se um médico privado decidir que ele pode ser transferido, que não há risco, que ele não pode ser transferido, não foi o caso, isso não precisa passar por um médico do sistema público de saúde. Se o juiz entender que aquele laudo é suficiente, ele libera o ex-governador, foi o que aconteceu, e aí a coisa segue, é isso? Correto. Se os documentos levados pela defesa, os laudos médicos privados levados ao juízo, e o juízo acata essas conclusões, nada impede que ele, juiz, decida pela transferência ou não do ex-governador. De novo, o juiz ele decide sobre a transferência do custodiado ou não, baseado em elementos técnicos. Se ele aceitar as conclusões dos laudos privados, ele tem todo o poder de decidir pela transferência ou não para a unidade privada de atendimento público. Uma vez que ele, pelo que consta, tenha dúvidas das conclusões, ele pode, por cautela, se socorrer de um médico público, mas nada impede que ele acate os laudos privados. Tá certo, doutor Diogo. Muito obrigado então pelas explicações. Pedro Neville, a gente continua acompanhando toda a situação aí contigo. A qualquer momento a gente volta. Até já, então, obrigada. E a gente lembra que Antony Garotinho ele foi preso acusado de participar de um esquema de compra de votos. A defesa dele disse que contesta a decisão da Justiça Eleitoral de emitir uma ordem de prisão imediata contra o ex-governador, ainda hospitalizado e sem alta médica. Segundo o advogado de Garotinho, a decisão é, abre aspas, prepotente, arbitrária e desumana, fecha aspas. E essa semana foi bastante agitada, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente mostrou vários acontecimentos aí políticos e além da prisão do Garotinho na quarta-feira, ontem você acompanhou com a gente aqui na Globo News, aqui na edição das 10, a cobertura completa sobre a prisão também do ex-governador Sérgio Cabral. Ele também passou a noite no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, e ele é acusado de chefiar uma quadrilha que arrecadava propina de empresas em troca de contratos de obras públicas.
Uma denúncia bastante grave, né, Raquel? Quem está aqui com a gente já para comentar essa semana agitada envolvendo o estado do Rio de Janeiro é o nosso comentarista de política aqui da Globo News, o Valdo Cruz. Valdo, bom dia para você. A gente comentava aqui feriadão, né? A gente achava que ia ser uma semana bem mais tranquila, mas não. A gente teve duas prisões bastante importantes de duas figuras políticas que governaram aí juntos, os dois, quase 20 anos, o estado do Rio de Janeiro, um estado riquíssimo para o país. E o Sérgio Cabral, principalmente, é uma figura do PMDB bastante forte, não só no Rio de Janeiro, mas como com influência até em Brasília, né, Valdo? Sérgio Cabral, durante muito tempo, foi uma pessoa bastante importante no cenário político nacional, né? Qual que é a sua avaliação desse turbilhão nessa semana envolvendo essas duas figuras? Bom dia, Aline. Exatamente como você disse, uma semana, algum feriado na terça-feira, em que o pessoal costuma ali emendar, fazer um feriadão. Foi uma semana bastante quente aí no Rio de Janeiro. Prisão, como você disse, de dois ex-governadores, Antônio Garotinho, depois Sérgio Cabral. Tiveram ainda os protestos ali na frente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ali contra o pacote fiscal que o governador Luiz Fernando Pezão tenta aprovar para equacionar essa crise fiscal no Rio de Janeiro. E a gente tem que lembrar que o clima não foi quente só no Rio de Janeiro, não. Aqui em Brasília também é bom lembrar aquela invasão que teve na quarta-feira também, logo depois de manhã foi a prisão do Garotinho. Aí à tarde teve aquele grupo radical de direita que invadiu o plenário da Câmara dos Deputados, numa atitude ali totalmente inusitada, surpreendeu todo mundo dentro do Congresso Nacional. O plenário foi tomado, chegou um momento de ter uma informação que depois, graças a Deus, não foi confirmada, de que tinha gente armada dentro do plenário da Câmara dos Deputados. O pessoal pedindo a volta dos militares, a intervenção militar no país. Então, o clima, não só no Rio, mas também em Brasília, foi muito quente. Agora, o que esquentou mesmo o clima em Brasília, no mundo da política, foi, viu, Aline, viu, Raquel, foi a prisão do Sérgio Cabral. A prisão do ex-governador Sérgio Cabral foi recebida como o seguinte: pode ser apenas o primeiro de uma fila de ex-governadores e até, quem sabe, até, como se especulou aí no mundo das empreiteiras, ou até atingir atuais chefes de executivos estaduais. Então, o clima em Brasília foi muita tensão. O Palácio do Planalto ficou muito preocupado porque essa operação de ontem, pegando o Sérgio Cabral, mostra que o foco da Lava Jato pode estar migrando do PT para o PMDB, não só para governadores, mas também ministros do PMDB. Vem aí a delação da Odebrecht, então tem essa preocupação muito grande. Agora, Aline e Raquel, teve outra coisa que preocupou muito o pessoal de Brasília. Ontem, numa conversa, o coordenador-geral da Lava Jato, que é aquele procurador, o Deltan Dallagnol, perguntaram para ele: procurador, como é que estão as investigações da Lava Jato? Em que fase estão? Como é que estão a fase? Ele disse: olha, eu acho que a gente chegou a 50% da Lava Jato, falta mais metade da Lava Jato. Imagina como chegou essa informação aqui em Brasília, imaginando que ainda tem mais metade da Lava Jato para ser cumprida ainda, ou seja, tem muita investigação pela frente, o que gera muita preocupação, porque aqui em Brasília havia, viu, Aline, viu, Raquel, uma certa torcida, uma expectativa de que a Lava Jato pudesse terminar neste ano. Mas com essa declaração do Deltan Dallagnol, mostra o seguinte: ela tem muito gasto, muito fôlego pela frente, ou seja, 50% já foram cumpridos, ainda falta mais 50%. Aline e Raquel, imagina o que vem por aí, hein? Pois é, não é de hoje que a Lava Jato começou, assim, ainda falta metade, ainda falta mais de um ano, né, Valdo? Que começou pelo menos 2 anos, né, a Lava Jato, quer dizer, deve haver muita coisa aí pela frente ainda. Agora, no começo do seu comentário, você citou o governador atual do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Queria perguntar se, na sua avaliação, a prisão de Sérgio Cabral torna ainda mais complicada a situação do atual governador do Rio. Ora, Raquel, com certeza a situação do governador Luiz Fernando Pezão fica um pouco mais difícil. A gente sabe que ele já vinha enfrentando dificuldades para aprovar esse pacote fiscal ali. Teve até que recuar naquela elevação da contribuição previdenciária sobre os servidores, que ia passar para 30%, agora está querendo subir só de 11% para 14%, que já é uma alta elevada, já que pega no bolso do servidor público. Então, agora, com essa informação de ontem, que os procuradores mostraram ali, propina de 224 milhões, propina sendo usada para bancar ali o deslumbre de um grupo do ex-governador Sérgio Cabral. Aí a população, os servidores vão pensar o seguinte: como é que eu vou dar a minha cota de sacrifício, sendo que o governo do PMDB, é bom lembrar que Cabral, o Pezão, era vice de Cabral. Então, assim, como eu vou dar a minha cota de sacrifício, enquanto esse pessoal que comandava o governo do estado do Rio de Janeiro, ali pegou muita propina, bancou despesas pessoais, gastos assim, tipo compra de lancha, compra de joias, compra daquele anel para a primeira-dama, para a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro. Então, isso tudo vai tornar mais difícil a vida do Pezão. Por isso, ele conta mais do que nunca com
com a ajuda aqui de Brasília, viu, Raquel? Tem muito jornalista, né, Raquel, fazendo conta do quanto seria, o que poderia ser feito com todo esse dinheiro que foi desviado, né? Desde pagamentos aos servidores que estão sem receber, a retomada dos restaurantes que foram fechados, populares aí no Rio, deixando centenas ou milhares de pessoas sem conseguir comer com preço mais acessível, ou seja, é uma situação bastante delicada mesmo. Valdo, agora, para fechar aqui nossa conversa, eu queria te perguntar sobre o efeito disso no exterior, né? Como você disse, não aconteceram coisas importantes só no Rio de Janeiro, como também em Brasília, o que a notícia aqui também virou notícia no exterior, e no momento em que Michel Temer tenta convencer o mundo de que o Brasil é um lugar seguro para voltar a se investir. Olha, Aline, exatamente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estava em Nova York, ainda está hoje ainda, nos Estados Unidos, na busca de atrair investidores para o Brasil. E aí, uma frase dele sintetizou muito bem esse cenário lá de como os investidores estão vendo. O que ele falou lá em Nova York? Olha só, ele falou o seguinte: como convencer o investidor de que o Brasil é um porto seguro, sim. Só nas últimas 48 horas, 2 ex-governadores foram presos sob suspeita de corrupção, uma manifestação violenta explodiu nas ruas cariocas e um grupo que pedia a volta dos militares ao poder invadiu a Câmara dos Deputados. Ou seja, como é que eu vou convencer o investidor a colocar dinheiro no Brasil agora? O que eu ouvi até ontem à noite, eu estava conversando com um investidor que veio de Nova York aqui para Brasília, para dar uma conversa aqui exatamente com o governo, para sentir a temperatura. Ele me falava isso. Neste momento está todo mundo dando uma parada estratégica em relação ao Brasil, principalmente por causa da delação da Odebrecht. O pessoal quer primeiro sentir o que vai acontecer em Brasília, como é que vai se desenrolar esses fatos aí da Lava Jato, para então as pessoas começarem a decidir a investir, a voltar a investir no Brasil. A gente sabe que tem essa crise nos estados que também está assustando muito o governo federal e na semana que vem, viu, Aline, então para tentar melhorar esse clima, viu, Raquel, o presidente Temer já encomendou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um conjunto de medidas para tentar socorrer os estados. Então, na semana que vem, o presidente Temer quer tentar sair dessa agenda negativa dessa semana, criando ali um pacote para socorrer os estados, para garantir que eles tenham pelo menos recursos para pagar o 13º salário no final deste ano. A gente tem a informação aqui em Brasília que cerca de 20 estados fizeram chegar aqui a Brasília, ao governo federal, de que talvez eles não tenham recursos para pagar o 13º salário. E isso pode gerar um efeito cascata de protestos que hoje estão no Rio de Janeiro, pelo país afora. O Temer não quer isso, e aí ele está tentando encontrar medidas. Uma das medidas a gente já está sabendo, é permitir que os estados captem dinheiro lá no exterior, dando garantias, como o Rio pode dar os royalties, a receita dos royalties futuros como garantia. Outra operação que está sendo estudada é tentar repartir aquela multa da repatriação, pegar uma parte da multa da repatriação que não iria para estados, mas sim dar para os estados. Só que os estados entraram no Supremo, primeiro então tem que decidir essa questão. Ou os estados retiram suas ações, ou então espera-se que até o final do julgamento, se o governo ganhar, aí ele pode pegar um pouco desse recurso e dar para os estados. Ou seja, na semana que vem, o presidente Temer quer tentar sair dessa agenda negativa que dominou essa semana, que era para ser uma semana tranquila com feriado. E não foi nada tranquila, nem no Rio, nem em Brasília, viu, Aline, viu, Raquel? E acho que essa sexta-feira ainda vai ser bastante agitada aí em Brasília. Valdo, bom trabalho para você.